Bom, galera, dando continuidade aqui às nossas aulas, hoje eu vou comentar com vocês sobre a questão 10.2. Fiquem atentos na sequência e daquilo que a gente tinha falado, né? A gente estava comentando sobre a condução, né, de calor em, em formas cilíndricas, ou seja, em tubulações, né, pessoal? Então vocês vão ver aí que a questão está em espanhol, mas vamos ler, vamos acompanhar aqui. Ela diz o seguinte: uma tubulação padrão de aço de 1 polegada, né? Norma cédula 40. Quando ele diz norma cédula 40, pessoal, ele está especificando o tipo, né? O tipo de tubulação de aço que ele está trabalhando. Então ele está dizendo que conduz vapor de água saturado a 250 graus Fahrenheit, e a tubulação está isolada com a capa de 2 polegadas de magnésia a 85%. E sobre a magnésia há uma camada de cortiça de meia polegada de espessura. A temperatura da parede interior da tubulação é 249 Fahrenheit e a do exterior da cortiça é de 90 graus Fahrenheit. As condutividades térmicas, aí ele me dá aqui em BTU por P hora Fahrenheit, são para o aço 26, magnésio 0,034 e para a cortiça 0,03. Então, calcular a perda de calor em 100 pés de tubulação em BTU por hora e as temperaturas nos limites compreendidos entre o metal e a magnésia e a cortiça. Então, para a gente entender, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem, vou fazer aqui um desenho como se fosse uma parede da tubulação de aço. Desculpe aqui o desenho meio ruinzinho, mas você tem aqui o fluxo de calor para cá. Então você tem a parede, a tubulação de aço, certo? Essa tubulação de aço, ele está dizendo que isso aqui, quer dizer, ele está me dizendo que ela é de 1 polegada. Eu tenho que buscar no apêndice esse aço norma schedule 40 ou cédula 40 para que eu saiba qual é a verdadeira espessura disso aqui, tá? Então, ele disse que aqui é 250 graus Fahrenheit, mas que bem aqui na tubulação, bem nesse ponto, é 249 graus Fahrenheit. Ele está me dando a temperatura bem na parte, né, na parede interior da tubulação. Esse fluxo de calor ele vai ocorrer nesse sentido. Aqui você tem. Depois do aço, você tem uma capa de magnésia e depois você tem uma capa de cortiça. Essa capa de magnésia é de 2 polegadas aqui, a cortiça é de meia polegada. Então, eu tenho o raio para essa tubulação, eu tenho o raio 1, que começa do centro do tubo até aqui, certo, pessoal? Vou fazer aqui o desenho do centro do tubo até aqui, certo? Desculpa, vou ajeitar aqui. Então você tem do centro do tubo, certo? Até aqui, o meu reconhecimento de formato não detectou essa reta, né? Mas tudo bem. Então você tem até aqui, ok. Então você tem um raio 1, e do centro do tubo até a saída aqui do raio, você tem o raio 2. Para a magnésia, você tem o início até aqui, né? Onde ela começa, e do centro do raio, do centro do tubo, melhor dizendo, até aqui, que é o raio 2, o raio externo para a magnésia. E para a cortiça, você tem o raio até aqui, o inicial, e o final até o final da magnésia. Lembrando que ele disse que aqui no final a temperatura da magnésia é 90 graus Fahrenheit. Aí você pode perguntar assim, mas eu uso 250 ou 249? Eu uso 249 porque eu não estou considerando efeitos convectivos. O que acontece? Como aqui dentro do tubo está conduzindo vapor de água saturado, o que acontece? Existe uma resistência térmica. Como existe uma resistência térmica devido a esse vapor de água saturado, vai haver uma queda de temperatura aqui. Vai haver uma queda de temperatura, desde o vapor 250 até 249 no tubo. Isso a gente vai ver depois. Tá? Isso é quando a gente for falar de convecção. Inclusive, eu posso até adiantar que quanto mais turbulento, menor é a resistência térmica. Né? A gente vai relacionar essas transferências de calor também com o número de Reynolds, porque a gente vai ter influência da turbulência aí. Então,
eu tenho aqui o meu fluxo de calor, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso dessa espessura do aço, eu tenho a espessura da magnésia e a espessura da cortiça, e preciso das condutividades térmicas, né? Então, é disso que eu preciso para fazer a questão. Bom, pessoal, se você for consultar o apêndice, você vai ver o seguinte. Observem que no apêndice você tem o apêndice 3, as dimensões, capacidades e pesos de tubulações padrões de aço, certo? Então, aqui você tem o tamanho nominal da tubulação, o diâmetro externo, número de cédula, né, cédula 40, 80, e você tem espessura da parede, diâmetro interno, área de seção transversal, área de seção interior e etc. Tá, pessoal? Você tem aqui as especificações do tubo. No caso da questão, a tubulação é de 1 polegada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa desse diâmetro exterior, que é 1.315, né? Claro que eu tenho que agora especificar o schedule, a cédula 40, né? Que é o que ele está dando na questão. A espessura da parede é 0,133 e o diâmetro interior é 1.049, né? Então, esses são os dados que estavam faltando para aquela tubulação de aço, que é o que a gente precisa, de fato. Bom, pessoal, observe o seguinte. Nesse caso, eu melhorei aqui um pouco o desenho, tá? Ele nos disse o quê? Que vamos só verificar que em determinadas situações você pode ter o diâmetro externo e ter a espessura, ou ter o interno e não ter a espessura, e você precisa de um e de outro, né? Observe que o diâmetro interno ele vai ser daqui até aqui, e o externo vai ser daqui até aqui, certo? Então, o que acontece? É claro pelo desenho que o diâmetro externo é igual ao diâmetro interno mais 2 vezes a espessura, né, que eu vou chamar de x. Então, observe que lá no apêndice, ele diz para a gente o quê? Que esse diâmetro externo é 1,315 polegadas, não é isso? E ele disse que a espessura era 0,133 polegadas. Então, se você resolver para o diâmetro interno, você vai ver que ele vai ser 1,315, lógico, né? Menos 0,266. Então, fazendo essa continha aí, pessoal, você vai ter exatamente, observe, 34 com 15, vai ter 49, né? Então, vai ser 1,049 polegadas, assim como está lá no apêndice dizendo que é o diâmetro interno, né? Então, é isso. Você pode ter o diâmetro externo, o interno e calcular a espessura, ou você pode ter o diâmetro externo e a espessura e calcular o interno, e o contrário também, ter o interno, a espessura e calcular o externo. Então, você usa essa expressãozinha aqui, né? Bom, então, para o aço, o que a gente vai ter para o aço? Para o aço, ele está aqui, ele tem 26, né, BTUs, a condutividade térmica dele é 26 BTU por hora Fahrenheit. Essa é a condutividade do aço. Então, eu preciso do raio interno e do externo para o aço, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui aço, eu vou ter o diâmetro interno sobre 2 é o raio interno, né? Então, o raio interno vai ser 1,049 dividido por 2, certo? Isso vai me dar o raio interno para o aço. Do mesmo jeito, o raio externo vai ser 1,315 dividido por 2. Né? Eu estou fazendo o diâmetro sobre 2, para achar o raio interno e o externo para o aço. E lembrando que a condutividade dele vai ser 26 BTUs por pé hora Fahrenheit, né? Aqui embaixo no denominador. Então, essas são as características para o aço. Bom, então esses são os valores, né, para o aço. Eu já coloquei aí o resultado, tá, pessoal? Continuando, para a magnésia, né, para a magnésia, que é o material que está imediatamente acima do aço, o que a gente tem? A gente tem o raio dela vai começar aqui, né, do centro até, desculpa, desse centro
até aqui. Esse é o raio interno para ela. E o externo vai ser do centro até aqui, certo? Até esse outro ponto. Observem que esse raio interno dela é o raio externo do aço. E o raio externo para ela é esse raio interno acrescido dessa espessura, que na questão está dizendo que a espessura dela é de 2 polegadas, certo? 2 polegadas. E a condutividade dela é 0,034. Então, o que a gente vai ter aqui para a magnésia? Para a magnésia, a gente vai ter que o raio interno dela é o raio externo do aço, que é 0,6575 polegadas, e o raio externo dela é esse 0,6575 mais a espessura dela, que é de 2 polegadas. Então você vai ter 2,6575 polegadas de raio externo para ela, não é isso? Agora vem a cortiça, né? Só lembrando que a condutividade dela aqui é 0,034 BTU por pé hora Fahrenheit. No caso da cortiça, o que a gente vai ter? A cortiça, ela inicia onde termina a magnésia. Então, vou marcar de amarelo, a cortiça, ela vai iniciar logo aqui. Então, o raio dela, amarelo ficou meio ruinzinho, azul. Então, o raio dela é desde o centro, né? Desde o centro até aqui, o raio interno para ela. Ou seja, é o mesmo raio externo da magnésia. E o raio externo dela é acrescido da espessura dela, que na questão ele diz que é meia polegada, né? Ele diz aqui que é meia polegada. E ela tem uma condutividade 0,03. Então você vai colocar aqui que o raio interno para a cortiça vai ser esse raio externo, que é 2,6575 polegadas. O raio interno é esse 2,675 polegadas mais a polegada, né? Mais que é a espessura da cortiça. Isso vai dar 3,1575 polegadas, não é isso? 0,6 exatamente. E a condutividade dele aqui é 0,03 BTU por pé hora Fahrenheit, certo? Então eu tenho aí os dados para o aço, para a magnésia e para a cortiça. Bom, pessoal, agora vamos relembrar as equações que a gente usa lá para a área cilíndrica, né? Então o que a gente tinha? Q é igual a K 2π L delta T sobre o Ln do raio externo sobre o raio interno, ok? A gente ainda também podia usar o quê? Lembrando que o RL barra, né? O raio logarítmico médio RO menos RI sobre o Ln de RO sobre RI, a gente também podia usar o quê? A gente podia usar que Q é igual a K 2πL delta T sobre RO menos RI vezes o raio logarítmico médio, sendo que a área logarítmica média é 2πr logaritmo médio vezes L. Então isso aqui ainda ficava Q igual a K vezes a área logarítmica média vezes delta T sobre RO menos RI. Confere? Então é o seguinte, nessa questão aqui a gente vai fazer mais ou menos como naquela anterior. A gente pode usar simplesmente essa primeira equação, tá? Porque a gente quer saber o que sobre, com relação ao comprimento L, né? Então, o que a gente tem aqui? Eu posso escrever para o aço o seguinte, eu vou colocar com as unidades apropriadas, tá? Bom, lembrando da questão, pessoal, o que a gente tinha? As temperaturas. Nesse ponto aqui, a temperatura é 249 graus Fahrenheit. Nesse ponto, eu vou chamar a temperatura de T1. Nesse aqui, de T2. E aqui fora, a gente tinha 90 graus Fahrenheit, né? Então, observe que o aço, o delta T para o aço,
é 249 menos T1, o ΔT para o magnésio é T1 menos T2, e o ΔT para a cortiça é T2 menos 90, né? Então, lá para o aço, vou lá embaixo, para a equação para o aço, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever aqui, Q sobre L é igual, a condutividade do aço é 26, né? Não esqueça, BTU por P hora Fahrenheit, vezes 2π, vezes o ΔT, que é como eu falei ali, 249 Fahrenheit, menos T1. Tudo isso sobre o Ln do raio externo sobre o raio interno. Lembrando que o raio externo para o aço é 0,6575 e o interno 0,5245. Então fica o Ln de 0,6575 sobre 0,5245. Observe que como os dois estão em polegadas, eu não preciso converter para pé, porque vai cortar, né? Isso aqui vai me dar um valor de Q sobre L em função do ΔT, certo? Já para a magnésia, o que, é que eu vou ter? Para a magnésia, repetindo o mesmo raciocínio, o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter que Q sobre L é igual. A condutividade da magnésia é 0,034, e lembrando que os raios é 2,675 sobre 0,675, né? Então a gente vai ter Q sobre L é igual a 0,034 vezes 2π vezes, para magnésia a gente tem T1 menos T2, não é isso? Sobre o Ln de 2,6575 sobre 0,6575, certo? Isso aqui também vai me dar uma expressão. Para a cortiça, o que, que a gente vai ter? Para a cortiça, a gente vai ter o seguinte, que Q sobre L é igual a 0,03, que é a condutividade dela, 2π vezes T2 menos 90, né, graus Fahrenheit, sobre o Ln de... Os raios para a cortiça são o quê? São 3,1575 e 2,675. Então, Ln de 3,1575 dividido por 2,6575. Lembrando, polegada vai cortar com polegada. E a gente vai chegar na expressão para o aço, para o magnésio e para a cortiça. Bom, galera, então as equações brotam aí, né? Q sobre L. Agora o que, que a gente faz? Você pode usar a matemática que quiser aí para descobrir T1 e T2. Substituindo. Você, quem sabe, isola T2, substitui num, isola T1, substitui no outro. Um dos jeitos mais fáceis é que nem nós fizemos naquela outra questão. Você inverte esses termos aí, certo? Inverte todos eles, traz para o primeiro membro e soma as equações. Então, o que, que a gente vai... Bom, então para o aço, a gente vai ter aí 1 sobre 722,85 Q sobre L igual a 249 menos T1. Para a magnésia, a gente vai ter 1 sobre 0,153 Q sobre L igual a T1 menos T2. Para a cortiça, a gente vai ter 1 sobre 1,09 vezes Q sobre L igual a T2 menos 90. Não é isso? Então, o que, que eu faço agora? Eu somo essas três expressões, certo, pessoal? Eu somo. Então, vai ficar o seguinte, efetuando aqui esse inverso, esse, e somando, eu vou ter um número vezes Q sobre L. Eu vou deixar reservado aqui, já já esse número vai aparecer. Mas observe que desse lado, quando eu somar 249 menos T1 mais T1 menos T2, o menos T1 com mais T2 vai cortar. E o menos T2, então, vai cortar esse com esse, e o menos T2 vai cortar com esse aqui. E o que vai sobrar no final é 249 menos 90, certo? Então, esse número agora vai aparecer aqui, esse número de Q sobre L, tá? Bom, então, esse número aqui é 7,45, certo? 7,45. Então, Q sobre L vai ser quanto?
É só fazer agora essa conta, né? Só 249 menos 90 dividido por 7. Bom, então isso dá 21,33, né? E observe o seguinte, como a gente usou as condutividades em BTU por pé hora Fahrenheit, esse Q aqui ele está em BTU por hora, né? Que é fluxo de calor. Só que eu também tenho um comprimento aqui, né? Então ele vai estar em BTU por pé hora, certo? BTU por pé hora. Agora, como a questão... Desculpa, deixa eu melhorar isso aqui. Ele vai... Como a questão BTU por pé hora? BTU por pé hora. Como a questão que é o fluxo de calor para 100 pés do tubo, né? A questão, vamos voltar lá em cima, para 100 pés de tubulação, né? De tuberia, como ele fala aí, em BTU por hora. Então, o que a gente faz agora? A gente substitui o L por 100, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que Q sobre 100 pés é igual a 21,33 BTU por pé hora. Observe que o pé corta com pé e vezes 100, né? Eu vou ter que o Q é igual a 2.133 BTU por hora, certo? Essa é a resposta da letra A, certo? Da letra A. Na letra B, o que ele vai querer? Na letra B ele quer as temperaturas, então ele quer calcular T1 e T2. Bom, então na letra B ele quer calcular, ele está pedindo T1 e T2, as temperaturas nas interfaces. Então você pode escolher essa primeira equação aqui, tranquilamente, né, que está referente ao aço, né? Você pode fazer aqui 1 sobre 722,85, Q sobre L é igual a 249 menos T1. Ou seja, esse Q sobre L a gente já sabe que é 21,33, né? Então vai ficar 21,33 sobre 722,85 igual a 249 menos T1. Então T1 passa para cá, isso aqui passa para lá, vai ficar que T1 é 249 menos 21,33 sobre 722,85. Então o valor de T1 vai ser... Bom, o valor é de 248,97. Então você pode se perguntar, rapaz, quase não caiu, né? A temperatura. Era esperado isso, né, pessoal? Você tem o aço, isso está em Fahrenheit. Você tem o aço, a condutividade do aço é muito alta. Você lembra lá, 26, né? BTU por pé hora Fahrenheit. Então, a queda de temperatura é muito pequena, porque a resistência dele é muito pequena. Então, eu não preciso de um delta muito grande para o fluxo de calor passar. Não é isso? Então, agora eu já sei o valor de T1. Como eu sei o valor de T1, eu posso usar... Quer dizer, eu posso usar essa outra equação para calcular o T2, a equação para cortiça. Vai ficar o seguinte, 1 sobre 1,09, Q sobre L a gente sabe que é 21,33, que é igual a T2 menos 90, né? Então vai ficar o seguinte, você vai fazer essa conta, né? No caso a conta é 21,33 dividido por 1,09 mais 90. Você vai achar... Bom, então vai dar 109,6 esse T2. T2 vai dar 109,6 graus Fahrenheit. Então, observe o seguinte, que no aço a temperatura caiu de 249 para 248,97. Muito pequeno o delta, né, de 0,03 graus Fahrenheit. Já na magnésia, a temperatura ela caiu de 248,97 para 109,6 graus Fahrenheit, que é T1 e aqui é T2. Então é um delta aqui já considerável, de aproximadamente aí 140, vamos lá, por aí. Aproximadamente 140 graus Fahrenheit. Já uma queda bem acentuada. Já na cortiça, né, que também tem uma condutividade bem baixa, a queda foi de 109,6 graus Fahrenheit para 90. Aqui a queda foi
de cerca de 19, aproximadamente 20 graus Fahrenheit, isso porque a espessura da cortiça era menor, né? Então ela oferecia uma resistência térmica menor, né? Você lembra que a resistência térmica é a espessura sobre a condutividade, né? Não é só a condutividade. Então nós calculamos aí as temperaturas nas interfaces, ok, pessoal?